o texto que está em Marcos, capítulo 5. Mas antes de ler o capítulo, o verso, a história, que começa no verso 25, eu quero falar para vocês que esse texto, o que acontecia antes que chegasse esse momento. Jesus tinha atravessado o lago, né, do mar da Galileia, ele tinha atravessado, e do outro lado ele chegou a uma cidade chamada Genezaré. E lá, quando ele chegou, ele se deparou com um rapaz, jovem, talvez não tão jovem quanto Lisboa, né? Mas jovem, talvez como Márcio. Pastor Márcio. Já não é mais tão jovem, né? Então tá bom. Então, beleza. Jovem como Luan, aí, ó. Aí, Luan acaba jovem, tá vendo? Então, e aí Jesus se depara com esse rapaz. E qual era o problema desse rapaz? O texto diz que ele, já há muitos anos, já há muito tempo, ele era atormentado por demônios, por espíritos, demônios. E esses demônios, olha o que eu estou falando, esses demônios, porque não eram só, tá? Esses demônios, quando dominava esse rapaz, ele tinha uma força descomunal. Tentavam prendê-lo com correntes, mas ele quebrava correntes. Eu já me deparei com uma situação como essa. Uma vez eu estava em Salvador e fui a serviço de uma rádio lá, e nós íamos fazer uma cruzada evangelística no estádio municipal em Salvador. E eu fui antes como missionário para poder preparar o ambiente, convidar a cidade, e aí eu fiquei sediado com o escritório numa rádio lá, uma rádio, e a diretora da rádio, olha só, a rádio era evangélica, mas a diretora não era evangélica. E nós criamos uma amizade e ela disse, olha, eu vou preparar uma mesa aqui na minha sala, no meu gabinete, para você trabalhar daqui comigo e a gente vai dirigir essa cruzada e vai ser uma bênção. E aí, todos os dias, eu chegava ali, orava e tudo e tal. E eu me lembro que uma vez eu cheguei lá, era uma manhã, cheguei cedo, e ela já estava lá. E quando eu entrei, orei como de costume. Aí dessa vez ela não participou da oração comigo. Mas eu orei, eu pedi a ela, só vamos orar, e ela ficou calada de cabeça baixa. E não participou da oração. Dali a pouco eu percebi que ela se tremia um pouco e que produzia uns sons que não eram normais. Eu achei que tinha alguma coisa estranha. Eu perguntei para ela, você está bem? Está tudo bem com você? E ela de cabeça baixa. E eu fui me aproximando dela, peguei, pôs a mão sobre a cabeça dela, ela jogou minha mão para trás, uma força muito grande, e eu percebi que tinha algo estranho, né? Então, eu disse, eu era muito novo na fé, embora estivesse já no campo missionário, mas nunca tinha vivenciado uma situação como aquela. Então, o que eu fiz? Corri. Entendeu? Fiquei de, meu Deus. Aí, quando eu corro para a porta, ela, numa velocidade incrível, foi para a porta e ficou na porta. E eu tentei tirar ela me pegou pelo ombro, ela era baixinha, mais ou menos essa estatura. Ela me pegou pelo ombro e me arremessou contra a parede. Parecia que eu era um boneco de, sabe, me arremessou contra a parede. Eu bati com a costa, caí, já sentindo já, sabe, quando você bate com a costa que vem um gostinho de sangue na boca. Será se foi aí que a coluna... E aí, rapaz... Sabe, eu assustado, entendeu? Eu assustado, sem saber o que fazer, comecei a gritar. Tinha um pastor lá, pastor Vladimir, da igreja do Evangelho Quadrangular. E esse povo, você sabe que esse povo do Evangelho Quadrangular é um povo, né? E ele começou a bater na porta, e eu dizendo assim, entre, ele abre a porta e disse, ela não deixa, eu gritava assim, ela não deixa, ela quem? Ela não está deixando e tal. Aí, enfim, ele sentou o pé na porta, entrou, quando ele entrou, eu ia sair, ele pegou pela mão, vem cá, não, fica aqui. Você sabe o que está acontecendo? Ele disse, pois é, demônios se apossaram, e nós vamos expulsá-lo agora. Aí eu disse, não, pastor, você pode ficar à vontade, eu passo a minha vez. Né? Mas ele disse, não, fique aqui comigo, nós vamos. Então, o fato é que nós impusemos as mãos,
oramos com autoridade que a palavra nos confere, com a autoridade que o Evangelho nos confere, com a autoridade que o Senhor Jesus nos conferiu. Ele disse assim: em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Sabe, essa não é autoridade dada por pastor nenhum, não é autoridade, é autoridade dada pelo dono do poder, o Senhor Jesus. Ele disse: usem o meu nome. E nós usamos, e em nome de Jesus, nós expulsamos. E esse jovem estava mais ou menos acometido nessa história. Mas o que eu vou falar hoje não é sobre esse jovem. Eu estou só fazendo um panorama para vocês entenderem até a hora que chega. E aí esse jovem é liberto, Jesus chega, e é interessante porque esse foi o único episódio em que Jesus falou com um demônio, porque normalmente Jesus não fala com demônios. Jesus chega com autoridade, ele diz: sai. E a pessoa é liberta. Mas dessa vez, ele chegou perto do jovem e perguntou: qual o seu nome? E ele falou, o demônio falou pela boca do rapaz, dizendo: Legião, porque somos muitos. E os demônios clamaram a ele, pediram a ele: por favor, não nos expulse dele, para que a gente não se atormente. Parece que quando eles estão descorporados, ou seja, fora de um corpo, eles ficam atormentados. Aí eles pediram: por favor, havia ali uma manada com 2.000 porcos. E eles disseram assim, para vocês entenderem o tanto de demônios que havia nesse rapaz. E a Bíblia diz que eles pediram: nos permita ir para possuir aqueles porcos. Né? E Jesus autorizou. E eles, quando possuíram os porcos, havia ali um precipício. Sabe o que é um precipício? Eles estavam num platô e havia ali um vale, uma queda livre. Ali era um precipício. E diz que os porcos possuídos se atiraram e todos morreram. Né? Todos morreram. Talvez seja daí que vem aquele ditado, né, de espírito de porco. Né? Fulano está com... Cuidado quando você diz para alguém: fulano parece que está com espírito de porco, porque o espírito dos porcos se refere aos demônios. Tá? Não queira que ninguém esteja endemoniado. Tá bom? Então, cuidado quando você profere essa frase: fulano, tu está com espírito de porco. Tá? Não diga isso para o seu filho, aliás, não diga para ninguém. Tá bom? Tá? E aquele jovem, depois de liberto, ele ficou perto de Jesus. As pessoas começaram a chegar para ver o que tinha acontecido, e em vez de se alegrarem com a libertação daquele jovem, eles ficaram chateados e disseram para Jesus: vai embora daqui. Expulsaram Jesus. Você sabia que tem muita gente que prefere estar com acessos de demônios do que ter Jesus presente? Tem gente que se sente mais à vontade com a atmosfera dos demônios do que com a presença de Jesus. Sabe? Não, me deixe eu aqui com os meus demônios, e tira esse negócio de Jesus daqui. E aí, Jesus se retirou daquele lugar, atravessou novamente o mar, e quando ele chegou do outro lado, uma mulher havia chegado para ele e disse assim: vá à minha casa e cure a minha filha, porque ela está muito enferma e está a ponto de morrer. E Jesus, diferente do que aconteceu quando chamaram ele para curar Lázaro, Jesus foi de imediato. Porque Jesus, ele não marca hora para mim e para você. Para algumas pessoas, Jesus vai dizer assim: espera. Para outros, Jesus age imediatamente. No caso de Lázaro, Jesus ainda demorou 3 dias, para poder ir até Lázaro. No caso da filha daquela mulher, o texto diz que Jesus foi imediatamente à casa daquela mulher. E no caminho, seguia ele uma grande multidão. Ora, uma grande multidão, eu imagino naquela época, era muita gente. Tá? Se contássemos os discípulos de Jesus, já eram aproximadamente uns 150 discípulos. Eu não estou falando de apóstolos, eu estou falando de discípulos. Eram mais ou menos 150. Agora, eram muito mais do que isso. Havia uma grande multidão seguindo Jesus. E no meio daquela multidão, tinha uma mulher. Verso 25. E certa mulher
vítima de um fluxo de sangue havia já 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes, cada vez, ficava pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida, e tocou na sua veste. Porque ela dizia, olha, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente, a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairia virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, tu vês que a multidão te aperta e tu dizes, quem te tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e ser curada da tua aflição. Baixa a tua cabeça. Feche os teus olhos. Ore você mesmo. Peça a Deus que traga revelações a você esta noite através dessa palavra. Abra as portas da tua alma para ouvir a palavra de Deus essa noite. Deixa que a diferença seja feita na tua alma essa noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque, Senhor Jesus, tu é o mesmo que liberta no passado, é o mesmo que liberta hoje. O mesmo que cura no passado, é o mesmo que cura hoje. Obrigado porque o mesmo que ressuscita no passado é o mesmo que ressuscita nos dias de hoje. E nós continuamos, Senhor Deus, crendo e confiando, sabendo que Tu és um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que não há nada demasiadamente difícil para Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Pai. E nós temos a quem recorrer. A Ti, Senhor, que tens as palavras da vida. Glória seja dada ao Teu nome. Espírito Santo, usa a minha boca para esta noite falar ao Teu povo. Espírito Santo, faz a Tua obra completa esta noite nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, a história dessa mulher, eu acho que é a história de muitos de nós. Sim, porque muitos de nós já vivemos, e talvez ainda estejamos vivendo hoje, de repente, a dor de um diagnóstico, a dor de uma perda, a dor de uma decepção, a dor de uma traição, a dor de uma chateação, a dor de uma cadeia. Pastor, eu estou aqui, estou solto. Mas sabe, de uma cadeia da alma, de uma cadeia do espírito. Isso dói muito. Isso dói demais. Talvez muitos de nós já tenhamos vivido ou estamos vivendo, sabe, a dor de uma mágoa, sabe, aquilo que fica aqui, ecoando aqui dentro, ecoando aqui dentro, ecoando aqui dentro, te tornando triste, te tornando uma pessoa sem vida, sem vontade de fazer as coisas, de viver, cheio de rancor, cheio de ódio dentro de si, sabe? A dor de uma traição, alguém que te traiu, alguém que deveria cuidar de você e não cuidou de você, alguém que deveria ser teu amigo, ser teu companheiro, tua companheira, e não foi, alguém que deveria ter trazido para você alento e trouxe dor. E talvez você, pastor, eu nunca vivi, nem estou vivendo isso, mas acredite, eu costumo dizer que o dia mau vem para todo mundo, já disse isso algumas vezes, e vem. Às vezes estamos aqui, sabe, do nada, vivemos numa boa, parecendo que vai dar tudo certo, quando de nada vem um diagnóstico. Quando do nada vem uma perda. Quando do nada, sabe, vem uma desavença no lar, na casa. Quando do nada perdemos recursos. Vocês sabiam, saiu uma notícia agora de que talvez um dos caras mais ricos do Brasil, uma das maiores empresas hoje, a maior do Maranhão, se talvez seja a maior, teve um rombo de 3 bilhões. Você sabe o que são 13 bilhões? Nunca ouvi falar. Quer dizer, já ouvi falar, mas nunca peguei.
E olha, que isso para 3 bilhões é como caviar, né? Só ouvi falar. Entendeu? Sabe? Imagine que esse homem, talvez, eu li algumas reportagens e eles abriram mão de uma tal chamada de compliance. Abriram mão de algumas auditorias que deveriam apontar o rombo, e agora, quando uma auditoria foi feita, descobriu-se, sabe, que houve um desfalque de 1 bilhão e 200 milhões, e houve falta no estoque de mais de 2 bilhões e 800 milhões, ou seja, 3 bilhões de prejuízo. Tá? Agora, se vocês imaginem essa empresa, imagine o dono, talvez, por ter muito recurso, não se dava conta disso. Mas o dia mal chega não só para o pobre, o dia mal chega para o bilionário também. Sabe? Cada um na sua proporção. Sabe? Pastor, mas nunca chegou para mim. Eu vou te dizer, eu queria que fosse o contrário, mas vou te dizer que um dia vai chegar. Pastor, Deus me livre. Sabe? Deus me livre. Né? Os mais pragmáticos, assim, fariam assim, pegaria uma bateria na madeira, né? São supersticiosos, né? Supersticiosos. Mas deixa eu te falar uma coisa, não se trata de superstição, não se trata de uma palavra negativa desse pastor, se trata de uma realidade. O Senhor Jesus mesmo, ele disse, no mundo vocês vão viver sempre bem, no mundo vocês vão viver sempre maravilhas. É assim? Não, ele disse o quê? Olha, ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da história, ele é o Senhor do mundo. Ele é quem disse, olha, no mundo vocês vão passar por lutas, por aflições. Sabe, Nilson, não é todo dia que está tudo bem. Tem dia que não está legal. Entendeu, Tom? Tem dia que não está... Está tudo de beijos e abraços. Entendeu? Lá com a Jéssica. Tem dia que o caldo entorna. É assim... Tem dia, Andressa, que parece que as contas estão batendo, mas tem dia que os clientes não aparecem. E aí a coisa fica difícil, sabe? Porque o dia mau, ele é um dia, sabe, Celso, na vida de todo mundo. Eu conheci Celso há muitos anos atrás. Eu não conheci Celso agora, de 7 anos para cá, mas de muitos anos atrás. E eu conheci Celso como gerente, como empresário, como tudo. E de repente, o caldo entorna. Vocês estão entendendo? Se vocês olhassem Celso, quando eu o conheci, esse baixinho era, sabe, era esticado, muito recurso, muito poder. Esse homem tinha muita influência, esse homem, sabe, na época, quem lembra, eu sei que não é da época de todos, mas quem lembra aqui do supermercado Lusitano? Vocês são velhos, né? Supermercado Lusitano. Era o Mateus da atualidade. Antigamente era supermercado Lusitano. Tinha em toda a esquina supermercado Lusitano. Só tinha ele de confiança. Era supermercado Lusitano e supermercado de Confiança. Mas o supermercado de Confiança não chegava nem perto do Lusitano. Sabe? E o Celso era o gerente. Vocês estão entendendo do poder do homem? Chegava no supermercado Lusitano da Coab, estava lá Celso. Celso, homem capaz, mas o dia mau chega para todo mundo. A história de todo mundo está assim, de repente, vira de cabeça para baixo. Quantas vezes, né, meu bem, a nossa história virou de cabeça para baixo? Às vezes é por causa de um diagnóstico, às vezes é por causa de uma... A história dessa mulher, ela devia ser uma mulher saudável. Mas um dia, ela começou a vir sangue e ela pensou, estou no meu período menstrual. E não cessou durante 12 anos. Você sabe o que é isso? Aquela mulher durante 12 anos. Deixa eu te contar para você o que culturalmente isso significava. Isso não era só uma enfermidade. Naquela época, a mulher, quando ela estava nos seus dias, ela era afastada, inclusive, do convívio do lar. Agora, imagine uma mulher que há 12 anos estava daquele jeito, ela era uma mulher rejeitada pela sociedade.
era considerada impura. Ela não era apenas uma enfermidade fisiológica, uma coisa física, mas havia um repúdio espiritual, havia uma rejeição sobre a vida daquela mulher. Agora, ela não enfrentava apenas a enfermidade fisiológica, mas ela enfrentava na alma a dor de ser alguém rejeitado. E eu digo uma coisa para vocês, sabe? Não existe doença pior do que aquela que abate a alma. Na verdade, se a tua alma é abatida, o teu corpo perece. A Bíblia diz que um coração alegre ele constitui um bom remédio. Mas ele diz também que um espírito, uma alma abatida, seca até os ossos. Eu costumo estou arriscando e estou estudando sobre isso, mas estou dizendo que, inclusive, a maioria das enfermidades, das patologias que existem hoje em dia, elas começam, sabe aonde? Na alma. Mas sabe de uma coisa? Que a maioria das patologias hoje em dia, elas podem ser curadas, sabe como? Através da alma. Aquela mulher, ela estava apenas vivendo um tempo mal, mas um dia mal que durou 12 anos. De repente, Jesus passa e aquela mulher põe no seu coração. Eu acho isso incrível, porque aquela mulher pensa, se eu apenas tocar na sua roupa, na sua veste, eu serei curado. Que fé é essa? E eu acho que a gente pode aprender pelo menos 4 coisas com a história dessa mulher. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que a dor que ninguém vê, a dor que ninguém vê, Jesus vê. Aquela mulher estava na multidão, como talvez você esteja na multidão do mundo. Você esteja aqui não é uma multidão, mas você esteja talvez aqui sentado, calado, sofrendo em silêncio. Muita gente sofre em silêncio. Muita gente fica calado. Ali, come calado. Fica ali, no silêncio. Mas sabe de uma coisa? Jesus conhece a tua dor. Sabe? Porque a dor que ninguém vê é a mesma que Jesus vê o tempo todo. Se você vê no verso 27, mostra, olha só, verso 27, vai mostrar que aquela mulher veio por trás, escondida. Mas sabe de uma coisa? Jesus já sabia que seria tocado por aquela mulher. Jesus já sabia da dor daquela mulher. Jesus ele já sabe da tua luta. Jesus já conhece a tua dor. E sabe a dor que ainda não chegou, ele já sabe que vai chegar. Jesus já sabe o que você está passando e o que você já passou. Jesus sabe, inclusive, o que você vai passar. Pode ninguém entender a tua luta. Pode ninguém entender a tua guerra. Mas deixa eu te contar uma coisa. Jesus, teu amigo de todas as horas, ele te entende. Ele entende a tua dor. A gente pode ver isso, pastor, você está falando isso da sua boca, mas não há evidências na Bíblia de que Jesus, ele conhece a nossa dor e quando a gente está em silêncio, a gente tem que declarar a nossa dor. Vocês lembram de Ana? Se vocês forem lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 10, vocês vão ver o que? Ana, diante do altar, a Bíblia diz que ela mal mexia a boca. Mas Jesus conhecia a sua dor. Aquela mulher sentia uma dor porque ela precisava, ela tinha um sonho, um desejo de ter um filho. Ela era o tempo todo afligida pela penina, né, que estava ali o tempo todo dizendo assim, eu tenho filhos e você não tem. E aquela mulher tinha uma tristeza muito grande. Carregava uma tristeza muito grande. Sabe, Jesus conhecia e o Senhor conhece a tua dor. Você pode estar falando até não sentir mais forças para falar. Você pode não sentir mais nem desejo de orar. Mas Jesus, ele conhece a tua dor. Vocês lembram de Agar? Quando ela foi para o deserto com o seu filho Ismael? O choro daquela mulher, a dor que aquela mulher sentia ali no deserto. Se vocês verem lá em Gênesis, no capítulo 21, verso 17, vocês vão ver aquela mulher, mas Deus ouviu aquela mulher.
A palavra fala que Deus ouviu o choro da criança, ouviu aquela mulher e foi ao encontro dela. Meu querido, aprenda uma coisa: a sua dor nunca passa nem passará despercebida por Jesus. Amém? Diga assim comigo: a dor que eu escondo é a dor que Jesus enxuga. Aquilo que você esconde, aquilo que você sofre no silêncio, Jesus está ali com seus dedos enxugando as lágrimas do teu rosto. Segunda coisa que a gente pode aprender aqui é que quando os recursos acabam, aí a graça começa. Eu acho isso fantástico, porque aquela mulher, o texto diz que aquela mulher tinha gasto tudo, mas ela não melhorou. Mas aí a esperança ainda estava, ela tinha esperança de que algo ainda estava para acontecer, algo ainda estava prestes para nascer. No verso 26, mostra que ela fez todos os esforços humanos, ela foi para todos os médicos. Eu acho isso legal porque, assim, Deus trabalha quando a força humana termina. Sabe, às vezes as pessoas ficam dizendo assim, olha, tá difícil, tá impossível para mim, eu não consigo mais suportar. Sabe, quando isso acontece na minha e na sua vida, esse é um momento ideal para acontecer um milagre. É quando você já não, quando os médicos dizem assim, olha, a medicina não tem mais o que fazer. É quando o marido diz assim, olha, eu abro mão de você. É quando a mulher diz assim, ó, já chega, estou indo embora. É quando o filho diz assim, eu estou entregue a essa vida, vem aqui, pai, e me esqueça. Sabe, quando você diz assim, olha, eu já não sei mais o que fazer. Exatamente nesse momento. Exatamente nessa situação. Que Deus começa a trabalhar. Que aí o milagre começa a acontecer. Vocês lembram de Moisés? Ele vinha caminhando com aquela multidão, e era muita gente, após mais de 1 milhão de pessoas, sem contar as crianças e mulheres, e ele andava e se depara com um grande mar, e vê um exército para matá-los. Havia o que Moisés podia fazer humanamente fazer? Não tinha. Estava cercado. Ele não tinha armas, não tinha carros de guerra, não tinha nada disso. Ele se encontra cercado, quando de repente o milagre acontece. O Senhor diz assim, ei, estende tua mão, a vara sobre o mar, e o mar abre. Porque Deus faz assim, sabe? Quando você, ei, se Deus não te fizer andar sobre as águas, Ele vai te fazer atravessar. Quando estiver frente ao mar, atravessar, chame esse homem com fé, só Ele. Sabe, não é possível. Você já ouviu dizer alguém que consegue abrir o mar? Pense, quantas vezes eu quis ir ao canto e disse, se tivesse uma ponte, se tivesse uma estrada, mas não tinha, era mês de setembro, eu tinha que enfrentar o vento. Por que venta tanto no mar? Meu Deus, chacoalha tanto. As ondas o mar fica revolto. E tinha que atravessar. Mas sabe de uma coisa? Não há poder no ser humano para abrir o mar, mas há poder em Deus. E se Deus abre o mar, deixa eu te falar uma coisa, ele faz qualquer coisa. Quando você diz assim, já chega, não tem mais o que eu possa fazer, ele diz, ei, eu posso, agora chegou a minha hora. Ele está dizendo assim, ei Anderson, chega para o lado, Lisboa, chega aí do lado, chega para lá, Ana, chega para lá, deixa que é comigo agora, apenas descanse, apenas confie, apenas saiba que eu sou o teu Deus, que eu é quem faço, que eu é quem determino, que eu é quem estabeleço. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer que o fim dos nossos recursos é apenas o início da intervenção divina. É quando acabam os recursos, sabe? Que Deus diz assim, ok, acabou todas as suas possibilidades, não tem mais para onde você se espernear, correr. Sabe por quê? Porque enquanto a gente tem farinha na panela, a gente acha que é pela nossa força. Quando acaba tudo, quando não tem mais nada, Deus faz o quê? Deus diz assim, ei, sou eu que faço cair alimento do céu.
Sou eu que faço multiplicar o azeite na botija. Sou eu que faço a farinha multiplicar. Sou eu que dou a cura. Sou eu que te dou a visão. Sou eu que te curo. Sou eu que te restabeleço. Sou eu que faço acontecer aquilo que os homens estão dizendo que não pode mais acontecer. Diga assim, quando tudo falta, Deus começa a multiplicar. Você crê nisso? Você crê que quando tudo falta, Deus começa a multiplicar? Você crê que quando tudo falta, Deus começa a multiplicar? Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito em paz. Agora, dia 30, daqui a... Que dia é hoje? 23. Faltam 7 dias, né? Dia 30 completa 2 meses que a empresa não paga meu salário. Eu estou precisando fazer dieta, porque eu estou comendo todo dia. Eu estou me sentindo mais gordinho. Sabe? Não está faltando nada. Eu tenho até roupa bonita, calçado legal. Não falta. Sabe, meus queridos? Quando falta a possibilidade humana, começa a possibilidade de Deus, porque é Deus do impossível. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Sabe, eu tinha muita dificuldade, Grace sabe disso, de receber. Eu sempre fui uma pessoa de dar, abençoar. E sempre tive muita dificuldade de receber. Às vezes as pessoas vinham me dar e diziam, não precisa, não, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Eu não sei o que eu estava querendo mostrar com isso. Mostrar que eu não preciso. Que isso? Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava impedindo as pessoas de serem canal de bênção na minha vida. Agora não, as pessoas dizem assim, ei, eu tenho uma bênção para ti, cadê? Onde é que está? Passa para cá. Chega para cá. Eu já agradeço e eu recebo e digo assim, obrigado, Deus. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Aí eu digo, Grace, Deus nos deu. Usou o irmão fulano de tal. Ele não usou a situação tal. E está tudo bem, mas não é vergonhoso ser um pastor. Não é vergonhoso, não. Não tem nada de vergonha nisso. É bênção. Quando eu tenho, Deus, quantas vezes diz assim, vai, me abençoe, a família tal. Aí eu vou lá e abençoo. E quando eu não tenho, fica aqui que família tal vem te abençoar. Isso é reino, isso é corpo, isso é igreja. Isso é igreja. Está tudo em paz. Terceira coisa que a gente aprende com essa história é que a fé, ela nasce da dor e ela se torna fé de milagre. Olha, a fé que nasce da dor se torna fé de milagre. Às vezes a gente costuma dizer assim, olha, eu tenho fé. Você quer ter uma fé genuína? Passe por uma angústia. Sabe, essa mulher, ela estava vivendo bem? Não. 12 anos. Imagine a palidez. Imagine como essa mulher... 12 anos, sangrando. 12 anos. Eu acho que a imunidade dela devia estar muito baixa. Eu acho que ela devia ter uma anemia profunda. A aparência dela já não estava legal. Aquilo ali devia doer, mas doía mais na alma. Pois sabe, aquela mulher, ela diz no seu coração, basta tão somente eu tocar nas vestes de Jesus e eu serei curado. Sabe, Deus usa a dor para construir uma fé que rompe barreiras. Jesus estava cercado por todos os lados. Aquela mulher não podia nem estar no meio daquela multidão, porque ela era considerada impura. Mas, sabe de uma coisa? A fé que brotava dentro dela fazia com que ela não reparasse a condição dela. E ela disse, ei, não estou nem aí. Estou nem aí. Não estava nem aí. Ela disse, sabe de uma coisa? Eu sei que se eu tocar, eu ouvi falar de Jesus e eu ouvi falar de que... A texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Você já ouviu falar que Jesus curou o nosso pequeno Samuel? Você já ouviu falar que Jesus curou a nossa Silvinha? Já ouviu falar que Deus mudou a sorte dos céus?
Ei, mudou, curou o Anderson. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu querido. Chega de ouvir falar. Tenha você as suas próprias experiências com Deus. Aquela mulher ouviu falar e ela disse, hoje eu terei a minha experiência com Jesus. Eu não vou mais viver das experiências dos outros, das histórias dos outros. Eu vou agora poder testemunhar da minha própria história. Tu viu Isabel vindo aqui? Ela não está contando da história de outra, ela está contando da experiência dela. Você pode contar da sua experiência com Jesus. Para de se acomodar, de ficar dizendo, não, tá bom do jeito que tá. Tá bom, tá doendo, mas tá bom. Tá bom. Ei, queira viver a sua experiência com Jesus, meu querido. Há um milagre para você também. Há um agir de Deus para você também. Queira experimentar na sua vida. Queira você ter a sua própria história. Para de se vitimizar, de ficar dizendo, coitado de mim. Mas tá assim. Ô vida, ô dor. Para com isso. Ei, alegre-se no Senhor e diga assim, ei, o Senhor que curou fulano, que curou, é o mesmo Senhor da minha vida. E hoje eu sei que Ele vai agir em meu favor. Ele vai abrir a porta que precisa ser aberta. Ele vai me levar para onde eu preciso ir. Ele vai me curar do que eu preciso ser curado. Ele vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo? Ele ama a você, tanto quanto ama o Celso, quanto ama o Lisboa, quanto ama o Anderson, quanto ama a Andressa. Ele ama você também. Ele me ama. Eu sempre oro e digo, Senhor Deus, as bênçãos que têm chegado na minha casa, os milagres que têm chegado na minha casa, se estendam pelas famílias da minha igreja, se estendam pela vida de todos os membros dessa igreja. Eu quero que a gente seja uma igreja de muitos testemunhos, sabe? De que as pessoas venham para cá todo domingo. Pastor, deixa eu falar também, porque isso é culto. É você testemunhar das maravilhas, dos milagres de Deus. Não é vir para cá só para receber palavra, ouvir um bom louvor, mas é vir para cá, pastor, ei, aí eu dou palavra, ei, estava desse jeito e agora está assim. Aí o outro vem, pastor, eu também tenho palavra, olha, pastor, está doendo, eu estou sofrendo, mas eu quero falar do conforto que Deus tem me dado, do consolo que Ele tem me dado. Ei, pastor, estava acontecendo assim, eu estava com medo, mas Deus tirou o meu medo. A coisa ainda não aconteceu, mas eu já creio que vai acontecer no nome de Jesus. Oh, aleluia. Glórias a Ti. Eu tô cheio de gratidão no coração. Porque eu tenho experimentado essas coisas todos os dias na minha vida. Sabe? Eu entendo que a fé pressionada pela dor, ela ganha força para tocar Jesus. Sabe? Você precisa tocar Jesus. Você precisa chegar perto dele. Talvez você esteja vivendo a sua dor, sabe como? De cabeça baixa, chorando, se murmurando, se lamentando. E Jesus está dizendo, ei, por que você não se levanta? Não enfrenta as lutas, não enfrenta as barreiras, não enfrenta os demônios da sua vida, as pressões da sua vida, e vem me tocar. Eu estou aqui pronto para ser tocado por ti. Porque eu quero fazer aquilo que eu tenho para fazer, que só eu posso fazer na sua vida. Diga assim, a dor pode ferir. Não, vocês não estão aqui. Diga assim, a dor pode ferir, mas a fé pode curar. Oh, aleluia. Vocês estão entendendo? A dor, ela fere, machuca, mas a fé, ela cura. E tem muita gente que está pegada na dor mais do que na fé. E Jesus está dizendo, ei, filha, a tua fé salvou. A tua fé. Vocês estão entendendo que aquela mulher, ela não pediu para uma audiência com Jesus. E às vezes você está esperando, eu estou esperando o momento certo para falar com Jesus. Aquela mulher não pediu audiência com Jesus. Aquela mulher não precisou ficar cara a cara com Jesus para o milagre dela acontecer. Ela foi sorrateiramente, impressando. Ela deve ter, dá licença aí, dá licença aqui. Chega para aí, a pessoa chega e ela, peraí, que eu preciso chegar nele, eu preciso. E quando ela está lá perto, ela estende a mão e diz assim, eu só preciso disso, de um toque nesse homem, na sua veste, e eu sei que eu serei curado. Eu penso que você precisa só disso. Enfrentar as barreiras, sabe, agir com fé e fazer um toque em Jesus. E o milagre acontece. A tua vida muda, a tua história muda, a vida da tua família muda. Sabe, os teus negócios mudam, a tua saúde muda. Um toque de fé, pressionado pela dor. Pastor, está doendo, aleluia.
Pastor, está difícil. Oh, aleluia. Pastor, olha, eu estou a ponto de não suportar. Aleluia. Porque esse é o ambiente favorável para o milagre de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quarto, para terminar. Um toque em Jesus muda o que anos de vida não mudar. Às vezes as pessoas ficam, sabe o quê? Não, deixa o tempo passar. Eu ouvi aquele ditado que assim, o tempo cura todas as coisas. Quem cura é Jesus. O tempo não faz milagre. Que milagre quem faz é Jesus. Talvez você esteja estendendo demais o seu sofrimento porque você não está tendo a atitude de sair do seu status, da sua situação, ir até Jesus e fazer o que tem que ser feito. Fale alto, meu filho. Fale bem alto. Eu falei que é verdade. Não fale, eu vou fazer você falar no microfone porque está sendo transmitido, o pessoal precisa ouvir. O Márcio vai falar. Eu falei que é verdade. Quem cura é Jesus, realmente, não é o tempo. Eu estava assistindo um jornal esses dias e eu vi que um cara, mesmo preso, esperou 15 anos na cadeia quando ele saiu para ele matar um cara. Se fosse o tempo que curasse, ele tinha curado esse problema todo que ele tinha dentro do coração dele, né? Ele esperou 15 anos e ele conseguiu matar a pessoa depois de 15 anos. Ele saiu da cadeia e não matou o cara. Vocês estão entendendo? Não é o tempo, mas é Jesus. Mas bastava um toque desse homem Jesus para a sua vida, o seu destino, a sua mente, o seu coração ser transformado. Sabe? O texto declara que aquela mulher foi imediatamente curada. No verso 29 diz, quando ela tocou, ela foi imediatamente. Ei, quando você toca em Jesus, não há é de imediato. Sabe? E o milagre acontece de imediato. Saiba que aquilo que te aflige há anos pode mudar quando Jesus intervir. Basta ter a intervenção de Jesus para que a história mude, sabe? Havia em Marcos, se você voltar nos capítulos antes, no capítulo 2, verso 11, conta a história de um paralítico de nascença. E aquele homem é curado instantaneamente quando Jesus toca nele. A gente viu aqui no mesmo capítulo 5, eu contei a história daquele rapaz que era endemoniado, há uma vida sendo oprimido. Bastou Jesus. Bastou a intervenção de Jesus. E ele imediatamente foi liberto. Vocês lembram daquele cego lá no caminho de Jericó? Sabe? Ele enfrenta todos, continua gritando. Bastou Jesus tocar em seus olhos e ele voltou a ver. Um toque de Jesus vale mais do que 1000 anos de tentativas. Um toque de Jesus. Basta um toque dele. E tudo muda. Tudo pode mudar. Essa mulher, ela viveu anos de dor, de vergonha, de isolamento. Mas a sua história mostra que quando a força do homem acaba, existe um socorro que nunca falha. Sabe? Quando Jesus é tocado por você, quando o desespero vem e te aperta, e Jesus se aproxima, meu querido, não há espaço para medo, não há espaço para desespero, não há espaço para dor. Quando Jesus chega na história, tudo muda. Pastor, o que falta para Jesus chegar na minha história? Talvez precise você vencer algumas barreiras. Eu não sei qual é a multidão que te impede de chegar até Jesus. De repente, a multidão é a tua vergonha. De repente, a multidão que te impede de chegar até Jesus é o teu estado de tantos anos. Mas eu sempre fui assim. Eu sempre agi desse jeito. Talvez a multidão que impeça de você chegar para tocar em Jesus seja só um medo. Talvez seja, sabe o quê?
a tua conta bancária, porque ainda tem dinheiro na conta, mas você está sofrendo, está entristecido com alguma outra coisa, está aflito mesmo. Você sabia que tem gente com dinheiro na conta e está angustiado? Talvez o que te impeça, a multidão que te impeça de tocar em Jesus, seja a tua casa bonitona, o teu carrão, o teu cargo, a tua posição, ou talvez sejam os amigos, sabe? Sabia que tem amigos que impedem você de chegar a Jesus? Você fica dizendo assim, olha, eu não me aproximo de Jesus porque vão me chamar de religiosa, vão me chamar de crente, vão me chamar de, não, eu não quero isso para mim não. Deixa eu com a minha vida bem aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tenho comida todo dia, tá tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisas maiores para você. Tem coisas grandiosas para você. Os teus amigos não podem fazer milagres, só Jesus. E no dia mau, quando esse dia mau chegar, deixa eu te falar uma coisa, os teus amigos correrão, sairão, desaparecerão. Só vai ficar, sabe quem? Jesus. A tua esfera. Só Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Olha, meu querido, se você já enfrenta uma angústia, uma luta já há muito tempo, ou talvez começou hoje, eu não sei, mas se você se sente esgotado, ferido, ferida, decepcionado, entristecido, com o coração apertado, talvez alguma enfermidade, alguma coisa, eu quero te convidar hoje a você vencer a multidão que te separa de Jesus. A você dar um passo, a fazer a tua parte. Sabe, faça você a sua parte. Enfrente a multidão e toque em Jesus essa noite. Para que o milagre aconteça. Há um milagre para você. Há um milagre para você. E é preciso que você tenha fé, tenha atitude de fé. Eu vou fazer o seguinte, tá? Nós vamos cantar uma canção. E durante essa canção, se você sentir o desejo no coração e dizer assim, olha, já chega de viver do jeito que eu estou vivendo, na situação, sofrendo o que eu estou sofrendo, decepcionado como eu estou, já chega de viver essas incertezas, esses medos, essas angústias, do jeito que estou, não está bom, e você quer uma nova chance, uma nova vida, e quer tocar em Jesus, enfrente essa multidão que te separa até aqui. Sabe, não há milagre nenhum em estar aqui e em estar aí. Mas você vindo aqui, você vai demonstrar uma atitude de fé. Aquela mulher teve fé. A diferença foi isso, aquela mulher teve atitude de fé. E você talvez precise assim, olha, eu preciso hoje demonstrar, eu preciso vir até ali na frente para que isso sirva de atitude de fé, para que tudo mude na minha vida. Eu preciso tocar na orla das vestes de Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui. E no final eu vou orar por tua vida. Tá? E eu tenho certeza, porque eu tenho fé em Jesus, que o Senhor vai fazer um milagre que tanto você espera e tanto você precisa. Amém? A gente vai cantar uma canção e eu estou te desafiando você a vir até aqui. Tá? Em nome de Jesus, o teu milagre, a tua situação, tudo isso vai mudar.